dos homens como da MCM, para que a gente possa colaborar para que esse café aconteça. Não deixe de estar conosco, para que a gente possa desfrutar desse momento de comunhão que tem sido abençoador para a vida de cada um de nós. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Meus irmãos, esse texto diz assim para nós: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, preste bem atenção, irmãos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. O Senhor sabe que eu o amo. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Uma vez mais, ó Deus, o Senhor nos dá a graça de estar diante dela. Pai Santo, nosso coração treme diante dessa verdade tão sublime, ó Pai, que está diante dos nossos olhos. Completamente, ó Pai, incapaz me sinto quando vejo um texto tão precioso como esse. Mas nessa noite, uma vez mais, eu te peço, usa a minha vida para a glória do teu santo nome, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que toda a verdade, ó Pai, que for pregada, ó Pai, que for dita aqui, ó Deus, possa alcançar os corações. Que essa noite, ó Pai, de fato, seja uma noite de restauração. Restauração nos lares, ó Deus. Restauração da nossa vida espiritual. Restauração da nossa comunhão contigo. Restauração, ó Pai, da nossa vida diante do Senhor. Nós te pedimos que haja nessa hora, Deus, espírito de iluminação, para que juntos possamos compreender a tua palavra. Fala, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu peço licença a vocês, para que eu possa retornar nesse texto, tão somente próximo da minha conclusão. Nós estamos falando de restauração.
Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, Jesus traz a realidade para nós, ele vai trazer um simbolismo para nós em relação à salvação. Ele vai dizer para nós em Mateus capítulo 7, que a salvação, ela pode ser ilustrada como uma porta que é estreita, uma porta que é extremamente apertada, uma porta que é difícil de se passar, mas que se faz necessário de que cada um de nós que estamos presentes aqui, passamos por essa porta. Mas não somente isso. O retrato dessa porta estreita traz para nós a realidade de uma catraca. Todos nós aqui já passamos por catracas, e quando por ela passamos, não podemos carregar outra pessoa junto conosco, mas nós temos que passar por ela em separado, de forma individual. Jesus traz para nós a realidade de que a salvação, ela é individual. Mas não só isso, meus irmãos. Jesus vai mostrar para nós de que depois que nós passamos por essa porta, dá-se início àquilo que nós podemos chamar da caminhada da vida cristã. E sendo assim, Jesus agora simboliza para nós essa caminhada da vida cristã como um caminho estreito e apertado, que nem todas as pessoas conseguem andar por ele, caminhar por ele, um caminho difícil, um caminho íngreme, um caminho cheio de adversidades e de momentos complicados e que nós temos que passar por ele. Mas, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, enquanto eu e você, que já passamos por essa porta da salvação e andamos por esse caminho apertado, quando nós caminhamos por ele, muitas das vezes nós tropeçamos. Muitas das vezes nós caímos. Quantas vezes nós cambaleamos por esse caminho? Porque ele é por demais difícil. Infelizmente, quantas vezes eu e você, enquanto andamos por esse caminho, às vezes decidimos pegar alguns atalhos. Surgem algumas placas que mostram para nós que é possível que a gente pegue aquele atalho para chegar mais fácil no final desse caminho. E quando pegamos esses atalhos, observamos que nós nem saímos do lugar. Mas enquanto andamos por esse caminho, quantas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração? Mas certo é, meus irmãos, que nem poucas vezes, não poucas vezes, eu e você tropeçamos enquanto caminhamos. Esse texto que nós acabamos de ler, mostra para nós a realidade de um homem. Um homem que andou por esse caminho, assim como nós andamos. Enquanto ele andava por esse caminho, ele tropeçou, ele caiu, ele teve dificuldades, ele enfrentou problemas. E o nome desse homem é Pedro. Esse homem é Pedro. E nessa noite preciosa, eu quero defender diante dos irmãos a tese de que a vida do apóstolo Pedro é um retrato completamente excelente da nossa vida. Todos nós carregamos um Pedro dentro de nós. O sangue que corre nas veias de Pedro corre em nossas veias. As atitudes que Pedro tem, nós também temos. O coração que bate, ou que batia dentro do corpo de Pedro, é o coração que também bate dentro de nós. Porque Pedro é um verdadeiro retrato. E a vida dele é um verdadeiro retrato de quem nós somos. E diante disso, meus irmãos, o que esse texto tão precioso, o que a vida desse homem tão preciosa, vida de subidas e descidas, vidas de altos e baixos, vida de avanços e recuos, o que a vida desse homem tem para nos ensinar nessa noite, para que eu e você possamos nos identificar? E eu peço licença para vocês para apresentá-los o apóstolo Pedro.
primeiro ponto da nossa reflexão, eu quero mostrar para vocês quem de fato era Pedro. O apóstolo Pedro era um homem que nasceu em Betsaida. E Betsaida, vocês sabem bem, ficava na província judeia chamada Galileia. Pedro era natural de Betsaida. Esse homem chamado Pedro era um homem que era casado, tinha uma família. Esse homem, meus irmãos, chamado Pedro, tinha como seu pai aquele que se chamava João. Esse homem, chamado Pedro, tinha como a sua profissão ser pescador. Aquele que enfrentava o mar, aquele que enfrentava as dificuldades de muitas das vezes ter que entrar naquele mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e não encontrar o alimento para os seus filhos e para a sua família, porque ele era de fato um pescador. Mas esse homem chamado Pedro era alguém que, através do seu irmão André, conheceu uma pessoa que mudou a sua vida. E essa pessoa chamava-se Jesus Cristo. De repente, no momento da sua vida, André mostrou para Pedro, aquele que de fato era a esperança de Israel, aquele que poderia mudar a vida de todos eles. E esse Pedro ouviu a voz de Jesus chamando-o para deixar de ser um pescador e transformar-se em um pescador de homens. Ali, a vida de Pedro, a história de Pedro, o contexto de Pedro, a realidade de Pedro começou a mudar. Mas, meus irmãos, esse homem que se chamava Pedro, e esse aqui é o segundo ponto da nossa reflexão. O que esse homem tem que se assemelha conosco? Por que o apóstolo Pedro é tão semelhante a mim e a você que estamos aqui presentes nessa noite? E a primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é que Pedro, ele se assemelha a mim e a você por causa da nossa coragem e também da nossa ousadia. Enquanto caminhava no ministério do discipulado com Jesus, chegou-se um ponto no ministério do nosso Senhor, que a multidão começou a procurar Jesus. A multidão ia até Jesus, mas procurava Jesus por causa do pão que ele poderia oferecer às pessoas. E quando entramos no capítulo 6 de João, Jesus vai proferir o duro discurso do pão da vida. E lá no finalzinho, Jesus vai dizer para as pessoas, se elas não iriam abandoná-lo, parar de segui-lo. Ele se volta para os seus discípulos e pergunta, vocês também não querem acompanhar a multidão e deixar de me seguir? Por causa do discurso tão duro que Jesus havia dito. E de repente, com uma coragem impressionante, em João capítulo 6, verso de número 68, Pedro se levanta e diz as seguintes palavras, Senhor, para onde iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Mas não somente isso, meus irmãos. A coragem de Pedro fica clara para nós quando nós chegamos próximo da morte de Jesus. Lá em João capítulo 13, Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo para mostrar para ele aquilo que nós poderíamos chamar da aula da saudade. E nessa aula da saudade, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus cinge-se de uma toalha, coloca uma bacia e, como um servo, começa a lavar os pés de todos eles, inclusive os pés de Judas. Mas ele deixa claro para os discípulos que ele iria embora. E o lugar para o qual ele ia, nenhum dos discípulos poderiam acompanhá-lo. E Pedro, angustiado naquele momento, no capítulo 13, no verso de número 37 do Evangelho de João, ele diz assim, Senhor, eu darei a minha vida por você. Independente para onde você for, independente das dificuldades que você vai ter que enfrentar, eu estarei contigo. Eu vou te acompanhar, eu não vou te abandonar. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para essa realidade, trazendo para as nossas vidas agora,
Você se lembra da sua coragem? A coragem que você tinha no início da caminhada? A ousadia que você carregava no seu coração quando você conheceu Jesus? Como nós éramos corajosos e ousados, e aquela verdade, quando entrou na nossa vida, mexeu tanto com a nossa estrutura que a gente queria anunciar Jesus para todas as pessoas, independente das lutas que a gente iria enfrentar, independente dos nãos que nós iríamos ouvir, mas nós carregávamos no nosso coração a coragem, porque a gente tinha encontrado Jesus. Mas de repente, enquanto caminhávamos por essa estrada estreita, a gente foi perdendo essa coragem. A gente foi perdendo essa ousadia, a gente foi perdendo esse brilho nos olhos. Mas, meus irmãos, esse homem chamado Pedro, ele se assemelha a mim e a você na nossa falta de espiritualidade. Jesus, como era costume, chama para perto de si Pedro, João e Tiago. Amém? Quem está comigo, diga amém. Então, como era costume de Jesus, ele chama Pedro, João e Tiago. Pega esses discípulos, deixa os outros 9 no vale e leva os 3 para o monte. E quando se achega no monte, isso é registrado em Marcos capítulo 9, acontecem alguns milagres maravilhosos naquele lugar. O rosto de Jesus se transfigura. E a palavra no grego para transformação ali é metamorfose. A face de Jesus mudou. O segundo milagre que aconteceu naquele lugar é que a roupa de Jesus ficou branca, a ponto de Marcos dizer que nenhum lavandeiro da terra poderia transformar as roupas em tão brancas como elas estavam. O terceiro milagre que aconteceu naquele lugar foi Moisés e Elias aparecerem em glória e conversar com Jesus sobre a partida de Jesus para Jerusalém. Mas mais do que tudo, o quarto milagre que acontece naquele lugar, os discípulos são envelopados pela glória de Deus. E da nuvem da glória, eles ouvem uma voz que diz assim: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, em Marcos capítulo 9, verso de número 5, Pedro, meio que atordoado, diz as seguintes palavras: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E o verso 6 vai dizer que Pedro não sabia aquilo que estava falando. E de fato ele não sabia, porque ele queria comparar o representante da lei, Moisés, o representante dos profetas Elias, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a voz disse para ele: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas, meus irmãos, no momento mais complicado da vida de Jesus, uma vez mais ele chama os 3, e agora leva eles para o jardim do Getsêmani, que vai trazer para nós a realidade na linguagem de a prensa de óleo. E naquele lugar, Jesus começa a orar ao Pai. E pede para que os discípulos vigiem com Ele. Orem junto com Ele. Jesus orava. E Lucas vai dizer para nós que enquanto Ele orava, chorava, gotas de sangue caíam da sua face. Tamanha era a pressão que Ele estava tendo, de ter que experimentar espiritualmente a pressão do juízo de Deus que viria sobre a vida de cada um de nós, se Ele não entrasse no nosso lugar. Mas quando Jesus volta lá por 3 vezes, o nosso querido Pedro está dormindo. Pedro estava dormindo. E aqui, meus irmãos, eu trago outra aplicação para as nossas vidas. Como falta espiritualidade para cada um de nós. Como Pedro se parece com a gente. Perceba que aquilo que dá prazer para Jesus, que é orar e falar com o Pai,
para Pedro e para nós causa enfado e cansaço, a ponto de a gente querer dormir. Eu pergunto para você, quantas das vezes acontecem coisas em nossas vidas que a gente precisa de discernimento espiritual e a gente não tem? Quantas coisas acontecem no nosso redor, no nosso trabalho, na nossa escola, dentro da nossa casa, e falta para mim e para você discernimento espiritual para entender? Porque nós nos parecemos, a gente se assemelha a Pedro na nossa falta de espiritualidade. Mas, meus irmãos, esse Pedro, esse homem de altos e baixos, ele se assemelha a mim e a você também nos seus tropeços. Esse Pedro era um homem que era contraditório. O ministério de Jesus já havia tomado uma proporção muito grande. E de repente, Jesus decide pegar os seus discípulos e ter o ministério do retiro, o ministério no qual ele passaria mais tempo perto dos 12. E lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 15, ele vai dizer para os discípulos e vai fazer a pergunta: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Alguns vão dizer, eles dizem que é Elias, Jeremias, ou quem sabe um dos profetas. Mas no verso 16, Pedro surge, dá uma das maiores declarações da história e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: bem dissestes, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ele dá uma declaração maravilhosa, é elogiado por Jesus. Mas um pouco mais à frente, quando Jesus começa a falar que teria que morrer, que teria que ir para a cruz, ser entregue na mão dos homens, Pedro se volta para Jesus: isso não vai acontecer com o Senhor. Ao que Jesus disse para ele: afasta-se, Satanás, porque não cogitas tu das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Alguém que era capaz de dar uma declaração tão poderosa, um pouco mais à frente é capaz de se contradizer nas suas declarações. Mas esse homem chamado Pedro, ele se assemelha a mim e a você, eu que estou aqui de pé e você que está aí sentado, na nossa incredulidade. Jesus manda para que os discípulos vão pelo mar, que ele encontraria eles do outro lado. Isso está relatado em Mateus capítulo 14. Enquanto os discípulos vão andando, já estão no meio do mar da Galileia. Jesus vem andando sobre as águas. E de repente, eles espantados, pensando que era um fantasma, diz para eles: tenham paz, sou eu. E Pedro diz: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até ti andando sobre as águas. E no verso 29, Mateus capítulo 14, verso de número 29, vai dizer para nós que Pedro começa a andar sobre as águas, avançando para perto de Jesus, mas de repente ele começa a reparar no vento e nas ondas e começa a afundar. Quantas das vezes, meus irmãos, trazendo uma aplicação para nós uma vez mais, a gente tem certeza que Jesus mandou que a gente fizesse algo. A gente tem convicção que Jesus mandou que a gente estivesse em determinado lugar, que a gente fizesse tal coisa, mas de repente a gente tira os olhos de Jesus e começa a reparar nas circunstâncias que estão ao nosso redor. E o que cabe a nós depois disso, tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias, é começar a afundar na adversidade. Mas esse homem chamado Pedro, ele se assemelha a nós em nossa indecisão. Jesus foi preso. Jesus foi levado. Enquanto Jesus estava sendo levado para ser julgado, em Marcos capítulo 14, verso de número 54, preste bem atenção, meus irmãos, isso aqui é muito sério.
O texto vai dizer para nós que Pedro seguia Jesus de longe. Seguia Jesus de longe. Vocês estão entendendo isso? Lá atrás ele prometeu que iria com Jesus até a morte. Mas agora, nesse exato momento, nesse ponto, nesse contexto, em que Jesus precisava que ele estivesse do lado dele, Pedro começa a seguir Jesus de longe. E aqui, meus irmãos, uma vez mais trazendo para nós, quando eu e você começamos a seguir Jesus de longe, você pode ter certeza que é um prenúncio da queda. Quando nós começamos a esquecer de Jesus, Jesus para de ser prioridade para as nossas vidas. Jesus para de ser central para a nossa existência. Jesus para de ser significativo para a nossa história, para a nossa vida e para a nossa alma. E nós começamos a seguir Jesus de longe. Isso é um prenúncio que nós vamos cair. Que nós vamos nos afastar de Jesus e de forma grave. Mas Pedro, meus irmãos, ele se assemelha a cada um de nós em nossa covardia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo 14. A partir do verso de número 66. Esse texto diz assim para nós: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, vendo que Pedro se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer ao que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez: com certeza, você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Meus irmãos, praguejar é falar impropérios, é falar palavras chulas, é falar palavras de baixo calão. Não conheço esse homem. De quem vocês estão falando? E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. No momento que Jesus mais precisava de Pedro, no momento em que ele mais deveria mostrar a sua fidelidade a Jesus, porque ele estava seguindo Jesus de longe, na hora da decisão, Pedro fez o que, meus irmãos? Negou a Jesus 3 vezes, a ponto de praguejá-lo, de dizer que não conhecia Jesus. Quantas vezes nós estamos negando Jesus em nossas vidas? Quantas vezes nós negamos Jesus quando a gente obedece mais os nossos desejos do que a vontade dele?
Quantas vezes, como nós estamos vendo pela manhã, nós negamos Jesus quando as coisas desse mundo, por mais lícitas que sejam, tomam o lugar de Jesus em nossas vidas e do reino de Deus? Nós olhamos para esse homem chamado Pedro dizendo, como depois de 3 anos e meio andando com Jesus, ele o negou? Mas quando nós entendemos que existe um Pedro dentro de cada um de nós, nós faríamos a mesma coisa. E ainda estamos fazendo. Digo estamos porque eu faço parte disso. Porque Pedro é alguém que se assemelha a nós. Contraditórios, incrédulos, indecisos e muitas das vezes covardes. E a conclusão de tudo isso é que todos nós somos pessoas que tropeçamos no caminho. Nesse caminho que é apertado, nesse caminho que é estreito. Mas, meus irmãos, como Jesus restaurou esse homem? Volte lá para João capítulo 21. Como Jesus transformou a vida desse homem, como Jesus mudou o contexto desse homem, como Jesus pegou aquele vaso que estava quebrado, destruído, sem esperança e expectativa. Como Jesus transformou a vida dele. Observe comigo o verso de número 2 e o verso de número 3. De João capítulo 21. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, repita comigo, vou pescar. Vou, irmãos? Pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Meus irmãos, esse texto me angustia. Por que esse texto me angustia? Lá no verso 14 vai dizer para nós que Jesus já tinha aparecido para os discípulos depois da ressurreição quantas vezes? 2 vezes. Agora eu vejo Pedro e mais alguns discípulos tristes, para baixo, não comunicando para todas as pessoas que Jesus havia ressuscitado, que há esperança depois da morte, que Jesus havia vencido a morte e ressuscitado. Mas pelo contrário, nós vemos homens que estão fazendo o quê? Pescando. A grande realidade que esse texto mostra para nós é que Pedro não havia se perdoado ainda. Pedro não havia aceitado o perdão. E todas as vezes que nós tropeçamos, caímos, e não conseguimos nos perdoar, a primeira coisa que nós fazemos é querer voltar para o passado. É querer voltar lá atrás. O que Pedro chamou o discípulo para fazer? Vão fazer o quê? Vão voltar para a velha vida. Vamos voltar para aquilo que nós fazíamos antes de conhecer Jesus. Vamos voltar para a realidade que nós vivemos toda a nossa história antes de Jesus entrar em nossas vidas. Vamos voltar para o passado. Porque todas as vezes que nós temos problemas não resolvidos dentro da nossa alma, a gente quer voltar para o passado, meus irmãos. Por isso nós precisamos entender uma coisa: resolva os seus problemas do coração. Resolva os problemas da sua alma. Se você caiu, se você pecou, se você errou, se você andou por outras veredas, se perdoe, porque Jesus já perdoou você. Viva uma nova realidade, viva uma nova vida. Mas para que Jesus restaurasse Pedro, a primeira coisa que Jesus fez foi preparar o cenário para a restauração. Como que Jesus fez isso? Olha o verso de número 4. Ao romper do dia,
Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. A primeira coisa que Jesus faz para restaurar a alma, as emoções e a vida de Pedro é montar o cenário, mostrando para ele a mesma realidade de quando ele convocou ele para ser discípulo. Lá em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa, quando Pedro não pegou nada durante uma noite inteira, Jesus disse as mesmas palavras: joga a rede do lado direito. E depois que ele puxou a rede, viu aqueles peixes, se ajoelhou diante de Jesus: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse para ele: a partir de hoje, você não vai ser mais pescador, mas vai ser pescador de homens. Agora Jesus, na restauração de Pedro, traz ele para a mesma realidade de quando ele havia o chamado lá no começo. Talvez Jesus me trouxe aqui nessa noite para relembrar você lá no começo, quando ele chamou você. Quando você entregou a vida para Jesus. Quando você começou a sua caminhada. Quando você, quem sabe, passou pelas águas, e aquele momento foi um momento maravilhoso, sublime e extraordinário para a sua vida. Talvez Jesus montou o palco e o contexto nessa noite para dizer que você ainda é dele. Você ainda pertence a ele. Mas a segunda coisa que Jesus fez no verso 12, note comigo, é que Jesus chama os discípulos e ali já tem pão e peixe. Já tem comida. Jesus chama eles para comer, fazendo eles lembrar uma coisa: durante 3 anos e meio eles comeram juntos. E todas as vezes que nós assentamos à mesa para comer com alguém, é sinal de o quê, meus irmãos? Comunhão. Jesus queria dizer para ele: independente daquilo que você fez, eu ainda tenho comunhão com você. Eu ainda me assento na mesa com você. Eu ainda desfruto de um banquete junto de ti. Mas para que Jesus restaurasse Pedro, a terceira coisa que Jesus fez é que Jesus não jogou os erros do passado na face de Pedro. Se você notar comigo o verso de número 15 aí no seu texto, na sua Bíblia, Jesus só começa a falar com Pedro depois do quê, meus irmãos? Depois que eles comeram. Depois que eles se fartaram. Depois que eles tiveram aquele momento de comunhão. Talvez se fosse um de nós, se Pedro tivesse errado contra a gente sentava Pedro do nosso lado e falava: e aí, rapaz? Você não era o cara? Você não disse que ia fazer e acontecer? Por que você não me confessou lá atrás? Mas Jesus não joga os nossos pecados do passado na nossa face. Ele nos chama uma vez mais para começar de novo. Para começar de novo, começar mais uma vez. Quem julga e joga os pecados do passado na face é a religião. Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Mas para que Pedro fosse restaurado, Jesus fez com que Pedro entendesse quem de fato ele era. Olha o verso de número 15, por favor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus lhe perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Provavelmente os irmãos já sabem, quando nós olhamos a língua grega, a palavra amor tem pelo menos 4 significados aqui, eu quero citar tão somente 2. O amor ágape, que é o amor sacrificial, e o amor filéu, que vem de filantropia, o amor de amigo, ok? Então, quando Jesus se dirige a Pedro pela primeira vez, Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama com amor sacrificial? Ou seja, com um amor maior do que esses outros aqui? Sabe por quê, Pedro? Lá atrás, você tinha dito para mim que, ainda que todos o abandonem, eu nunca te abandonarei. Você me ama, Pedro, com amor sacrificial a ponto de dar a vida por mim? E Pedro vai responder pela primeira vez: Senhor, eu te amo com amor de amigo. Pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com um amor sacrificial, o amor ágape? Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor de amigo. Pela terceira vez. Só que agora Jesus muda o tom. Jesus desce para o nível de Pedro e pergunta: Pedro, você me ama com amor de amigo? E Pedro diz para ele: eu te amo com amor de amigo. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo com amor de amigo. Lá atrás, Pedro tentou ser uma pessoa que ele não era. E aqui ele confessa quem ele verdadeiramente era. Senhor, eu não tenho capacidade de te amar ainda com amor sacrificial. Eu te amo com amor de amigo. Aqui que Jesus fala para ele: não, então não presta. Então eu não quero. Tem que ser um amor sacrificial. Jesus disse para ele: da forma que você está, pastoreia as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Porque Jesus, meus irmãos, não olha para quem nós somos. Ele olha para quem nós podemos nos tornar. Ele não olha para a nossa realidade agora. Ele olha para aquilo que eu e você podemos nos tornar quando nos entregamos a Ele. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Você não precisa usar uma máscara. Você não precisa tentar ser quem você não é. Seja você mesmo. Jesus te ama do seu jeito. E se permita para que Ele transforme o seu coração para aquilo que Ele quer tornar você. Não se compare, não faça comparações, não tente se parecer com outras pessoas. Seja quem você é e deixa que Ele transforme você. E eu quero finalizar, para que Jesus restaurasse Pedro. No verso de número 19, Jesus restaura e renova o chamado de Pedro. O verso 19, meus irmãos, diz assim para nós. Perdão, verso de número 17 ainda. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Verso 18. Em verdade digo, que quando era mais moço, você se cingia, andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Aqui eu quero finalizar, vamos ficar de pé? Nesse momento, Pedro é restaurado. Passa-se algum tempo, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. E no primeiro sermão, depois da descida do Espírito Santo no Pentecostes, Pedro prega. E muitas almas se rendem a Jesus. Passa-se um tempo. Se eu não me engano, Atos capítulo 4 ou 5, peço perdão por não lembrar agora.
Mas Pedro e João voltam do sinédrio, meus irmãos, alegres e felizes, por serem espancados por causa de Jesus. Esse homem que era covarde, esse homem que negou Jesus, agora se alegra de sofrer por ele. E o verso 19 que nós acabamos de ler mostra para nós como foi a morte de Pedro. Provavelmente o ano de 67 depois de Cristo. O imperador Nero coloca fogo em Roma. E quando Roma ali queimava, Nero tocava a sua lira alegre, porque Roma seria reconstruída a partir disso. E todo mundo querendo saber de quem era a culpa do incêndio. E dos 14 bairros de Roma, os bairros que mais ficaram intactos eram povoados de cristãos e judeus. Então Nero coloca a culpa nos cristãos. E começa a matar todos os líderes. No ano 67, Pedro, já velho, é acorrentado, levado diante do local da sua morte, uma cruz. Ele seria crucificado, mas ele pede para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual o seu Senhor. Esse Pedro, um dia foi restaurado, a sua vida foi transformada e se tornou um dos grandes líderes da igreja cristã. Talvez você nessa noite também precisa ser restaurado. Talvez nessa noite você também precisa se reencontrar com Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite completamente desviado dos caminhos do Senhor. Talvez há tempos você tenha seguido Jesus de longe. Talvez há coisa ainda no seu coração que você não tratou. Talvez coisas que você ainda não se perdoou, mas o mesmo Deus que restaurou a vida de Pedro pode restaurar a sua vida nessa noite. O mesmo Deus que transformou a vida de Pedro pode transformar as nossas vidas nessa noite. O mesmo Deus que pegou um homem covarde, um homem difícil, um homem complicado, pode pegar a gente também que são pessoas difíceis e transformar em pessoas para a glória do nome dele. Então somente se permita que ele faça isso na sua vida nessa noite. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nós temos certeza absoluta e convicção, Deus, que dentro do nosso ser mora um Pedro. Quantas vezes a gente é contraditório, Deus? Quantas vezes a gente é covarde? Quantas vezes a gente acompanha o Senhor de longe? Talvez a gente tropeçou e caiu. E hoje nós queremos te pedir restauração sobre as nossas vidas, ó Deus. Restauração das nossas emoções. Restauração da nossa vida espiritual. Restauração da nossa casa. Restauração, quem sabe, do nosso casamento. Restauração dos nossos relacionamentos, ó Pai. E para que isso aconteça, nós dependemos do Senhor. Uma vez mais, nós te pedimos misericórdia. Trabalhe em nós, ó Pai, em cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.